por meio de quem cresce isso, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu cantei, Apolo pregou, mas o crescimento vem de Deus. Não, Deus está no controle. É Deus que dirige a sua igreja. Por isso que essa igreja não sucumbiu, porque ela é a igreja de Deus, irmãos. Dia 9 de março agora, esse ano, vai fazer, com a graça de Deus, 40 anos que vai fazer. Irmãos, eu nunca duvidei que essa é a igreja de Deus. Amém. Nunca duvidei. Nós temos as nossas falhas, nós temos nossos pecados. A igreja é composta de pessoas pecadoras. Eu gosto muito de uma frase do nosso pastor Estina, na Santa Ceia, e ele diz assim, e tem uma esposa que acha que ele pode tomar ceia, porque às vezes cometeu um pecado. O pastor Estina diz o seguinte: olha, a Santa Ceia é para pecador. Santa Ceia não está passando. Então, examine-se o homem a si mesmo, e como não pode, leva do cálice. Irmãos, nunca deixe de tomar uma Santa Ceia. É melhor você se humilhar, pedir perdão. Se é alguma adoração, vai lá no irmão, me perdoa, irmão, me perdoa. Ou se for contra Deus, joelha, clama, mas não deixe de tomar uma Santa Ceia. Queridos irmãos, quer ver um exemplo de um crente carnal? Judas não era um discípulo de Jesus, não andou com Jesus 3 anos e meio. Crente carnal. Quer ver outro crente carnal que a Bíblia menciona? Demas, Paulo diz: Demas me abandonou a mão no presente século. Eu vou dizer mais aqui aqui. Você conhece bem a história de Pedro? Como era Pedro antes de se converter? E Jesus diz: Pedro, eu estou orando para você se converter. Era um seguidor de Jesus, andava com Jesus. É aquele que fez a mais linda declaração de amor para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo, eu estou pronto para ir até a morte com o Senhor. Não precisa, eu vou morrer no teu lugar, Senhor. Senhor, só não vai morrer, não vamos permitir isso. A regra de Satanás. Meus irmãos, às vezes nós somos igual ao Pedro. Estamos na igreja, dizemos que seguimos a Jesus, mas muitas vezes o Espírito Santo está dizendo: converta-se, converta-se, converta-se. Irmãos, esse é o quadro do crente carnal. Ele saiu do Egito, que é símbolo do pecado, mas ele ainda está na areia quente do deserto. Não está nem no Egito e nem em Canaã, está no deserto. Deserto, irmãos, é o caminho para o mundo. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Irmãos, abra sua Bíblia em Números capítulo 14. Irmãos, eu quando leio esse texto, eu fico vendo o quadro, o nosso quadro, muitas vezes, nesse texto. Irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, e Deus tirou o povo do Egito para que eles guardassem os mandamentos de Deus. E quando nós vamos no capítulo 32, versículo 1 de Êxodo, Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas da lei, um monte fumegando, tremendo. A glória de Deus estava oculta através de uma nuvem, porque senão todos seriam fulminados, inclusive Moisés. Deus dando a lei, o povo lá no pé do monte fazendo o que Deus mandou. Irmãos, você já não pensou nisso? Deus falando lá no Monte Sinai, dando os mandamentos para não adorar ídolo, o povo de Deus fazendo um bezerro de ouro lá no fundo, no pé do monte. Você já analisou isso? Nossa, mas esse povo de Israel foi terrível, hein? Olha para você também. Se nós não somos amigos.
povo murmurador. Irmãos, é no ar que a Bíblia diz que os murmuradores não entrarão no juízo. Os murmuradores não entrarão no reino. Irmãos, eu estava lendo uma meditação ontem. Se eu e você, quando encontrarmos com alguém e ficarmos só falando das dificuldades, como vai, irmão? E está tudo mal, tudo terrível, a minha vida é uma droga. Irmãos, isto é lançar dúvidas sobre o amor de Deus. Quando alguém perguntar como está, está bem. Eu estava ali no fundo, perguntei para o irmão ali, não sei, não lembro o nome dele agora, está aqui. Falei, como é que está, irmão? Ele falou assim, nossa, melhora para até mais saudável. Se continuar assim, está bom. Irmãos, a Bíblia diz, Paulo diz, em tudo dá graças. Nós devemos dar graças, irmãos, nas provações, na desemprego, na doença. Em todo o segmento da nossa vida, nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Olha aqui no capítulo 14. Depois que os 12 espias voltaram a espiar a terra prometida, a terra que Deus daria ao povo, que aqueles 10 espias, olha, irmãos, aqui o percentual aqui, 10 pessimistas e 2 só otimistas. Quantos por cento aí? É 2 ou 20? 20%? 20%, né? 20% pessimista. Ah, não, só 2%, 80% pessimista e 20% otimista. E esse otimismo aqui, irmãos, eu não vou dizer esse otimismo aí, que passa esses livros aí sobre autoajuda. Não é isso, irmão. O otimismo verdadeiro vem da Bíblia, não vem desses livros aí. Nós não vamos conseguir possuir a terra. Lá tem gigantes. As cidades são fortes. Quando, irmãos, aqueles 10 espias deram esse relatório que não havia nada de fé, o povo chorou. Irmão, você imagina quase 2 milhões de pessoas chorando a noite inteira, dizendo: o Senhor nos trouxe nesse deserto para morrermos aqui. Irmãos, Deus tirou o povo do Egito para fazer morrer no deserto? Não, irmãos. Deus é amor. Aqui no capítulo 14, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Olha, irmão, tomara nós tivéssemos morrido. E por que nos traz o Senhor essa terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos para o Egito. Irmãos, eu quero dizer uma frase aqui para você nunca esquecer. Um verdadeiro israelita não volta para o Egito. Você entendeu? O verdadeiro israelita não volta para o Egito, para o mundo do pecado. Ele avança para a terra de Canaã. Querido irmão, nós estamos numa jornada. Vou dizer para você: não desanime. Não importa as lutas que virão no ano de 2015, elas serão fortes. O mundo está prevendo crise. O nosso estado vai passar por uma crise de falta de água. Irmãos, nós temos a água da vida de Jesus. O mundo financeiro está temeroso. Crise, PIB, etc e tal. Irmãos, uma ordem diz: nada temos a temer contra o futuro, a menos que nós nos esqueçamos de morrer com Deus temos enviado aqui. Irmãos, não temos que temer nada, porque Deus está conosco. Se você e eu passarmos pelo fogo, Ele vai estar junto. Pelas águas da mesma forma. Pelas dificuldades financeiras, pelo desemprego, pela doença, o Senhor estará conosco. Irmãos, confie em Deus. Não desanime.
Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. No Salmo 27, Davi diz assim: ainda que um exército acampa contra mim, não terei mal. Meus irmãos, eu quero partir agora para o encerramento para o último homem que a Bíblia diz. Então esse aqui dá alegria de falar, de meditar sobre ele. Abre aí a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16. Olha aqui. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós porém temos a mente de quem? A mente de Deus. Irmãos, o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Ora, se ele tem a mente de Cristo, o que uma pessoa que tem a mente de Cristo vai pensar? O que pensa, irmão? O homem que tem a mente de Cristo. Ele pensa 4, versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude existe nisso pensar. Irmão, se você e eu tivermos a mente de Cristo, nós vamos pensar em forma. Nosso objetivo será o objetivo de Jesus. Esse é um milagre. Isso é a obra do Espírito Santo, não é a obra de homem. É a obra do Espírito Santo. O homem espiritual tem a mente de Cristo. Ele julga todas as coisas e por ninguém ele é julgado. Irmãos, Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Versículo 14. Olha aqui. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Existe um chavão que diz por aí afora: todos são filhos de Deus. Não é nada. São João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam o que? Jesus, se tornaram filhos de Deus. A pessoa que não recebeu Jesus como seu Salvador, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus, mas poderá se tornar filho de Deus. Não é claro a Bíblia? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como vive o crente espiritual? Romanos 8,13. Porque se viver segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Isaías 43:10. Vós sois minhas testemunhas do Senhor, o meu servo que escolhi. Irmãos, o crente espiritual tem suas lutas contra o pecado, mas ele busca poder de Deus. No capítulo 8, versículo 1, diz: agora pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Gálatas 6,14, Paulo diz assim: mas longe seja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Gálatas 2,20. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive. Aqui está, irmãos, o perfil do homem espiritual. Ele vive, mas não ele, mas Cristo vive nele. Cristo vive nele, e tudo que ele faz, tudo que ele pensa, é segundo a vontade da palavra de Deus. Irmãos, o crente espiritual, ele é atraído por Deus. Quer ver um dos textos mais lindos da Bíblia? Jeremias 31:3. Oh, que coisa bonita! De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus
Deus atrai os seus filhos, porque os seus filhos ouvem a voz do Senhor. Eles ouvem a voz do Senhor. Agora, irmãos, que pensamento tem Deus a seu respeito e ao meu respeito? Que pensamento tem Deus a meu respeito e ao meu respeito? Esse é o último texto. Você sabia o que Deus pensa de você? Sabia o que Deus pensa de você? Jeremias 29, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Eu, Senhor, é que sei. Diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmão, o fim é você que desejar. O que você vai querer na sua vida? Porque nós somos criados com liberdade de escolha. Deus não vai levar para o céu o que Ele quiser. Deus vai nos dar o fim que nós desejamos. Se eu quiser ser salvo, eu vou ser salvo, porque eu estou desejando isso. Mas se eu não quiser ser salvo e permanecer nos prazeres pecaminosos dessa vida, aí eu estou desejando isso e isso eu vou seguir. O que o homem semear, isso também ele vai semear. Que tipo de semente estamos semeando? O que semeamos no ano de 2014? O que vamos semear no ano de 2015? A boa semente? Amor? Alegria? Espírito missionário? Meus irmãos, quero contar a última ilustração. Certa vez, muitos anos atrás, um homem tinha um sonho de comprar uma chácara. Ele saiu para a região rural e ele encontrou ali uma placa, vende-se uma casa velha, caindo, suja de mato, tudo em volta, lixo. E ele viu que tinha um poço. E naquele poço tinha uma placa escrita: não beba água imprópria, água envenenada. Aquele homem ignorou aquele poço. Aquele homem disse: eu vou comprar essa propriedade. Foi no cartório, passou a escritura, comprou material, reformou aquela casa, pintou aquele poço, colocou uma bomba nova, mudou-se para lá. Tirou água do poço e deu para sua família. Todos foram envenenados. Muitas vezes refazemos algumas reformas, mas o poço do nosso coração está contaminado. Nós devemos terminar o nosso coração, que é a fonte de todo bom pensamento, é a fonte. O coração não pensa, mas ele é necessário uma fonte. Se o nosso coração estiver contaminado, a nossa boca vai falar o que tiver dentro dele. Porque a boca fala e o coração está cheio. Não adianta nada falar para a pessoa: não fala isso, não faz isso. Não adianta, irmão. O coração dele está cheio disso. Mas quando a pessoa está em Cristo Jesus, nasceu de novo, do seu interior vai fluir fonte de água que jorra para a vida. Que Deus abençoe. Que nessa manhã você possa renovar sua confiança com Cristo. Esse novo ano, e dizer: eu vou tomar a posição amada de Jesus. Sem consagrar minha vida. Vou fazer o ano bíblico. Vou estudar a lição de revelação latina. Vou fazer o culto familiar. Eu quero me preparar para a volta de Jesus. Irmão, falta muito pouco, mas muito pouco mesmo, para Jesus voltar essa terra. Que Deus abençoe. Logo entraremos, irmãos, na Canaã celestial e sairemos do deserto quente dessa vida. Amém.